Olá, eu sou o Juliano Gomes e este é o podcast do Esportes News, a primeira edição e edição especial. Comigo está o Ed. Vamos falar um pouquinho sobre este que é, se não o maior site de cobertura esportiva, não só da cidade de Bauru, mas também a nível de Brasil. Vamos falar um pouquinho mais aí, Ed. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Sports News. E como você falou, Juliano, a proposta é essa, né? Uma proposta ousada, né? A gente tá com esse trabalho, recomeçando esse trabalho, a gente vai falar um pouco melhor sobre como que é o Sports News. E estamos aqui para falar sobre isso. E já pra galera conhecer, né? Pra galera ficar aí antenada, ligadinha sobre a funcionalidade do Sports News, conta um pouquinho mais sobre ele, até porque daqui a pouco vamos arremeter a história de onde surgiu, mas pra galera aí já se posicionar, já se atualizar, como é um pouquinho do Sports News aí? Pois é, pessoal, vocês estão conhecendo agora, né? Há poucos dias foi lançado oficialmente o site do Sports News. É uma nova mídia daqui da cidade de Bauru, porém não só da cidade de Bauru. O Sports News está surgindo com esse propósito de cobrir diversas modalidades esportivas, né? Não somente as mais populares, mas sim dar espaço para outras também que não tem tanto aclame popular assim. E a gente conversando, trabalhando, se reunindo, elaboramos esse projeto, aprimoramos esse projeto e graças a Deus saiu do papel, está começando a engatinhar novamente, mas de uma maneira melhor estruturada, eu diria, Juliano. E antes de falar pra galera aí, até de contar o segredo, né, antes de entregar a cereja do bolo, falar de estrutura e do que já está em atividade, né, em funcionalidade no site Sports News, vamos falar um pouquinho sobre a história, né, de como começou, como surgiu a ideia. É importante pra galera saber que já existe uma caminhada, né, você vai falar melhor sobre isso e para onde o Sports News está atualmente e aonde almeja chegar, como você disse, né? Uma proposta ousada, mas teve aí que plantar uma semente, né, para que isso pudesse acontecer. Fala um pouquinho para a galera aí como que foi o início dessa trajetória aí do Sports News. Sim, falo com muito prazer, Juliano, porque esse trabalho, apesar de estarmos em Bauru, ele não é restrito à nossa cidade, né? Então, para você que é de Bauru, que está nos ouvindo, talvez você já nos conheça, talvez você já nos conheceu, os nossos trabalhos nos campos daqui da cidade de Bauru, mas a proposta ela é de desenvolver, né? É de não criar raízes, né, na cidade e alçar voos maiores. Bom, nós começamos em 2011, né? O Sports News, na verdade, não nasceu em 2020, tampouco em 2011. O Sports News nasceu conosco, cara. Eu acredito que isso está no nosso DNA. Isso veio do nosso pai, nosso falecido pai, que era amante de esporte. Nós herdamos isso dele, sem sombra de dúvida. E nasceu com a gente. A gente, em 2011, nós, como sempre gostamos de esporte, queríamos um espaço na internet, né, na democracia que é a internet. Queríamos ter o nosso espacinho ali para poder falar um pouco sobre isso. Da nossa forma, a gente conhecia os mais tradicionais veículos de comunicação, né, não só na internet, mas também televisão, rádio, e a gente sentia a falta de encontrar alguma coisa que preenchesse a nossa vontade mesmo, de fato, né? Especialmente futebol, que é a modalidade que a gente mais acompanha. E foi quando eu te fiz uma proposta, né? Creio que você lembre. Com muito carinho, lembro com muito carinho, sem dúvida nenhuma. Se eu não tiver enganado aí pra falar, foi num domingo, até durante uma programação bem popular aí de uma emissora famosa até. Exatamente. Era um domingo à noite e eu assistindo uma reportagem de uma menina que ela era blogueira, né? Ela era de Bauru, inclusive, e que ela estava ganhando dinheiro na internet com aquilo, ela estava tendo um trabalho interessante. Falei, poxa, legal essa vertente aí, não conhecia, né? Nunca tive acesso a ninguém também que trabalhasse com isso. Falei, vou conversar com o Juliano, ele é um cara que pensa pra frente, pensa diferente. Falei, vamos ver o que ele acha. Aí eu, né, te chamei pra conversar, fomos na cozinha, né? Falei, Ju, tô
tô com uma ideia, cara, eu queria criar um blog, vamos. E aí, pra minha surpresa, você falou vamos e deu uma sugestão, futebol amador. Falei, cara, você tá louco. Falei, não é possível que você tá me propondo falar de futebol amador. Falei, não, porque, né, quando eu era criança, eu sempre te acompanhei nos estádios, né? Você ia assistir no Milagrão, né? Nós éramos Nova Esperança. E você acordava domingo cedo, ia pra lá assistir Bandeirante, Ouro Verde, Ponte Preta, se não me engano. Lembro de alguns times assim. E eu chegava lá, sentava na arquibancada, olhava a bola pro lado, bola pro outro. Falei, cara, como que alguém pode ver prazer nisso aqui, cara? O cara levanta domingo cedo, 7 horas da manhã, vem pra um estádio frio, né? Pra assistir esse jogo. Falei, cara, não é possível. E aí, com seu poder de persuasão, você falou, não, cara, existe um público, existe pessoas que gostam desse esporte em Bauru, é muito forte. E eu resolvi comprar a sua ideia, né? Eu, a princípio fiquei contrariado, falei, não acho. Mas aí, graças a Deus, eu topei. E o nosso trabalho ali surgiu, tá na Rede Bauru. É interessante, né, de falar pra galera que o futebol amador aqui é até engraçado, porque lembrando aí da cena, realmente foi bem cômico. E o futebol amador de Bauru, ele é um futebol amador muito forte, podemos se dizer até que é um dos maiores e melhores do estado de São Paulo. Nós temos aqui uma competição, a Copa Semel, que é uma competição semiprofissional, vários nomes importantes aí de equipes do Brasil e até do exterior já passaram por aqui e ainda estão em atividade. Enfim, é um público muito grande, é uma paixão enorme aqui na cidade. Podemos se dizer até que a paixão é maior do que pelo Esporte Clube Noroeste, que é o principal clube da cidade, né? Visto isso, foram os confrontos de público, sempre que o Noroeste jogou às 10 da manhã e havia os jogos do futebol amador, e os estádios, né, as praças esportivas dos distritais estavam abarrotados de pessoa e as arquibancadas do Alfredo de Castilho muitas das vezes vazia. Então eu tive essa ideia de falar sobre o futebol amador, até pela carência que nós tínhamos também na época de mídia esportiva também dando essa atenção, né? Se eu não tiver equivocado, 1 ou 2 veículos de comunicação na época falavam superficialmente pelo esporte, pelo futebol amador especificamente. E aí veio esse desejo, como você disse, eu levantava cedo para acompanhar, era uma paixão desde menino. Eu acompanho futebol amador, vamos se dizer, não vou lembrar o ano, gente, não vou lembrar o ano, mas eu lembro de ter assistido partidas do futebol amador no antigo Campo do Arca. Quem é de Bauru hoje sabe onde é o Boulevard Shopping, o Açaí Supermercado, e ali era o Campo do Arca, né? E assisti muitas partidas ali, o finado pai me levava para assistir os domingos de manhã ali. E até tinha um time do Correio na época que eu fui assistir, Correio e Redentor, e o Redentor venceu por 6-0, eu fiquei pasmo com aquele placar elástico, com toda aquela movimentação, daí eu tomei gosto. E eu nunca tive a ideia de escrever em algum lugar, de poder falar sobre isso. E aí quando você teve a ideia de falar de esporte, de falar sobre algo, na verdade, né? E aí direcionou ao esporte, eu já logo pensei, né, debate pronto no futebol amador. E foi isso que proporcionou e que impulsionou o Tá na Rede Bauru na cidade, né, Red? E impulsionou também, de certa forma, até podemos falar com propriedade, impulsionou também o próprio futebol amador, né? Trouxemos uma vertente aí de cobertura que não havia. E isso foi muito bom, porque a galera dos clubes considerados menores, né, como a Liga Bauruense, tem 2 divisões, clubes que não apareciam, os lanternas dessa divisão, começaram a ter espaço na mídia, ter os seus trabalhos reconhecidos, e isso é muito bacana, né? Agora, voltando a atenção aí ao Esportes News, que é uma sequência que, sem dúvidas nenhuma, com todo o empenho, todo o esforço que nós estamos tendo em cima disso, vai trazer resultados ainda maiores, não só a nível Bauru, mas a expectativa e a ousadia nossa nos leva a crer que atingiremos também um alto nível a nível Brasil. Eu gostaria que você passasse para a galera um pouquinho também como que está hoje em termos de estrutura, né? O Esportes News, claro, eu poderia falar aqui, mas é interessante que você fale sobre a estrutura, o que o Esportes News
pretende fazer, né? Como que estão as ideias aí do Sports News, Ed? Olha, Juliano, olhando hoje como está o site Sports News e fazendo uma comparação como o Tá na Rede Bauru quando começamos, é incomparável, porque hoje já tem um site, já estamos consolidados com esse site, né? A gente já tem esse know-how de ter trabalhado com Tá na Rede, né? Com um blog, e que estamos trazendo toda essa experiência agora para o Sports News. E assim, a estrutura que nós temos hoje, graças a Deus, ela é melhor, né? A gente já começa com um site bem estruturado, com uma plataforma interessante. Uma novidade que a gente está trazendo para o público, creio que em Bauru sejamos pioneiros nisso, é a questão de acessibilidade para pessoas surdas, né? Quem entrou no nosso site já pôde navegar, já pôde ter visto lá que existe um plugin de Libras, né? Tem um plugin da HandTalk que está ali, que é para acessibilidade para pessoas surdas, ou seja, a gente também está chegando com essa vertente de valorizar, né, o paraesportista, o esportista que tem deficiência e também o público que é deficiente e gosta de acompanhar esporte. Pô, aqui em Bauru, todo mundo conhece o Thiagão, o torcedor do Bauru Basquete, que ele é cego, né? Ele é cego, ele acompanha os jogos do Bauru Basquete. E então a gente pode ver que existe um público deficiente que gosta de esporte, de futebol, de uma maneira geral, sabe? E a gente se preocupa com eles também. A gente quer trabalhar olhando também para esse público, né? Que eu acho justo, né? E, bom, aprimorando com relação à estrutura, além desse plugin para acessibilidade que nós temos no site, tem outro plugin lá que é para pessoas com baixa visão, né? Pessoas que têm algum outros tipos de deficiência podem entrar no site, pode fazer uma adaptação para poder navegar. A gente tem tido todo esse cuidado, toda essa preocupação de deixar o site acessível para aqueles que precisam de acessibilidade e proporcionalmente útil para aqueles que vão navegar, seja pelo telefone, pelo aparelho móvel, né, no caso pelo celular, ou seja pelo computador, pelo notebook. Nós estamos com 2 sites já bem engatilhado de publicações ali, que é o sportsnews.com e o bauru.sportsnews.com, né, que ele vai ser um braço aí do Sports News. Já estamos com uma equipe também, estamos trabalhando em outras frentes, com essa metodologia de trabalho que a gente está, né, com essas ideias que nós estamos colocando em prática. Estamos formando uma equipe, a coisa que a gente não tinha na época na Rede Bauru, aquela famosa frase, né, sozinho eu vou mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Então a gente teve muita dificuldade, né, no passado, a gente sabe disso, e graças a Deus já estamos formando uma equipe agregando pessoas de diversas frentes para trabalhar, para agregar, para poder fazer esse trabalho melhor do que foi estar na Rede Bauru. Eu queria ponderar, né, que assim, apesar das dificuldades, apesar do crescimento, nós falhamos muito, né, com estar na Rede Bauru. Eu falhei muito, várias vezes com o projeto na Rede Bauru. E acredito que eu adquiri muita experiência nesse meio tempo, né? Aprendi bastante, aprendi com coisas boas, com coisas ruins, conheci muitas pessoas importantes, né? E isso me fez desenvolver. É o que me faz continuar apostando nesse trabalho que a gente tem, que isso corre nas nossas veias, né? Esse desejo de falar de esporte. E, enfim, é a realização de um sonho. Porque a gente pode colocar aquilo que a gente sempre quis encontrar na internet, de uma forma geral, a gente pode colocar isso no nosso trabalho, a gente pode executar esse trabalho. Graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade de poder trabalhar da maneira como a gente sempre quis. Como você frisou, na época, quando nós começamos com o blog, nós tínhamos dificuldade de encontrar informação. Nós tínhamos 2 sites, ou o próprio jornal que trazia algumas informações, só que é a mesma coisa que você entrar na Globo e só ver Corinthians, sabe? Se o campeonato tem 40 times, poxa, vamos falar pelo menos de 10 ali, vamos falar de pelo menos 15. É claro que não podemos ser hipócritas de falar que quem que traz mais retorno de visualização ou de acesso ou de informação são os times de camisa, são os maiores times. A gente sabe disso, né? Por isso que existe esse retorno. Só que existem outras pessoas, né? E lidando com o público de futebol amador, o que eu aprendi, o que eu entendi? Que o público que joga futebol amador, especialmente da Liga Bauruense, que não é um campeonato semiprofissional como o SML,
é muito trabalhador. É o cara que trabalha no mercado, é o cara que trabalha no açougue, é o cara que trabalha numa empresa. E que eu percebi que pra ele é muito importante quando ele vê uma foto dele na capa do blog, do site, sabe? O cara fica feliz, o cara te manda um obrigado, sabe? E isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. São coisas assim que a gente observa, são detalhes que a gente observa, que a gente analisa, que faz a gente acreditar, apostar e investir, né? Como a gente tem investido. A gente sabe que a gente não tem recursos financeiros para poder apoiar o quanto a gente tem apoiado, só que Deus está dando a oportunidade para a gente trabalhar de uma maneira melhor, aprender com o que a gente fez no passado e continuar esse processo de transformação. Como a gente colaborou, sim, bastante, eu acredito, você também frisou isso, com esse processo de evolução do futebol amador, especialmente nas redes sociais, Facebook, enfim, eu lembro que no começo não existia quase nenhuma rede social na época, quase nenhum time tinha a sua página no Facebook, e assim que começamos, junto conosco naquela época, os times foram crescendo também. E hoje é muito bonito de ver porque cada time, muitos times na verdade, olhando para o futebol amador, já conquistaram a sua independência de certa forma nas redes sociais, no próprio espaço. E a democracia na internet, ela proporciona isso para várias pessoas que trabalham nela. Não, e é muito bacana, Ed, também não só tudo isso que você falou, mas ter a certeza de que fizemos assim grandes amizades, né? São pessoas que nos acompanharam desde a primeira postagem e até o final, né? Foi tão bacana que quando foi anunciado o fim do Tá na Rede Bauru, eu vi a pessoa postar lá na rede social, ela marcar aquelas reações, né, aqueles emojicons lá, com o triste. E essa pessoa que ela postou o triste lá, que ela mencionou que estava triste com o fim do Tá na Rede Bauru, ela estava também na primeira publicação do Tá na Rede Bauru, quando ela marcou lá no Facebook com gostei. Então, assim, a pessoa que ficou, digamos aí, praticamente 9 anos acompanhando todo o trabalho, né? Desde quando nós falamos chegamos até o momento em que foi anunciado paramos, né? Mas foi até legal frisar que no comunicado, né, de encerramento das atividades do Tá na Rede Bauru, eu mesmo fiz essa publicação e eu não queria, eu estava irredutível em dizer que realmente havia acabado, né? Mas como tudo tem um começo, meio e um fim na vida, isso é um processo, o Tá na Rede Bauru precisava chegar no seu final ali. A fase do Tá na Rede Bauru precisava ser findada naquele momento ali para que outras portas se abrissem. E é a porta que abriu para o Esportes News, né? Então, assim, todo o público que nós construímos lá atrás, né? Todo aquele trabalho que eu posso garantir que nós deixamos ali no Tá na Rede Bauru, foram quase 2,5 milhões de acesso. Esse público trará todo esse sucesso para nós também no Esportes News, porque o que nós sempre valorizamos, nós sempre frisamos, é a idoneidade do trabalho, é a transparência do trabalho, né? Você havia mencionado há pouco que o clube grande, né, o time A, B, C e D, eles trazem um retorno de visualização, de compartilhamento, de entretenimento e engajamento muito alto, né? E só que da mesma forma que você tem o apreço pelo torcedor dessa equipe grande, você tem o apreço do mesmo torcedor quando você destaca um time que é menor, um time que é considerado pequeno, porque tanto você valorizou a equipe grande, porque ela automaticamente merece aí esse reconhecimento por estar fazendo um bom campeonato, mas eles também acompanham você e parabenizam e seguem e visualizam, enfim, interagem com você quando você fala do último colocado do campeonato, porque não é só futebol. Nunca foi, nunca será só futebol. É acima de tudo a amizade, é acima de tudo a paixão. É o sonho que muitas das vezes nós encontramos aí na várzea, no futebol amador, muitos sonhos frustrados. E eu posso dizer que eu também tive um sonho frustrado. Eu tentei ser um jogador de futebol. Até tentei me arriscar aí no futebol amador, mas realmente para mim não dava, não era a minha praia. Como um atleta. E aí eu tinha certeza absoluta de que eu viveria do esporte, de que isso seria a minha vida, a minha razão de estar em pé, vamos dizer assim. E eu tô desse lado aqui,
né, atrás dos microfones, das câmeras, registrando fotos, enfim, entrevistando, que é uma paixão enorme, é um gosto que eu descobri incrível, e assim foi com você também. Tudo proporcionado pelo Tá na Rede Bauru, tudo pelas portas abertas. Então, se eu for colocar aí desde o início da trajetória, eu particularmente tenho gratidão, né, pelo Vicente Silvestre, em memória, que foi o presidente da Liga Bauruense de Futebol Amador aí por cerca de 2 décadas quase aí, ou há mais de uma década pelo menos aí ele teve à frente da entidade. E quando nós decidimos partir para a aventura, nós buscamos ele na Liga Bauruense e ele abriu as portas, falou, a partir de domingo pode estar aqui, vem, faz o trabalho que vocês querem fazer, que dê sucesso, que traga o retorno que vocês esperam. E aí se foram 9 anos, né? E até eu queria lembrar com carinho que na final da Liga Bauruense, que antecedeu o falecimento do Vicente Silvestre, eu abracei o Vicente Silvestre após o término do campeonato, a entrevista com ele, a foto, tudo. Eu abracei ele e falei para ele, obrigado, velhinho, por tudo que o senhor fez por nós. Já é a 9ª primavera que nós estamos aqui, cobrindo o final de Liga Bauruense. E é muito satisfatório, muito gratificante. E ele bateu na minha cabeça e falou para mim, você vai muito longe, moleque. Você vai muito longe. Então são palavras que a gente carrega no peito, que a gente carrega na memória com muito carinho. E isso faz valer a pena. E eu tava inquieto. O Tá na Rede Bauru encerrou a história do Tá na Rede Bauru. Mas o Juliano Gomes, o Ed, tinha uma história a seguir ainda no esporte. E é isso que o Esportes News veio proporcionar. Foi essa a ideia que nós aplicamos no Esportes News, todo o nosso aprendizado, toda a nossa bagagem, para fazer o Esportes News acontecer. E está acontecendo, né? Isso que é o mais importante, que é o mais bacana, e vocês estão podendo acompanhar, principalmente você que acompanhou a nossa trajetória desde os tempos de Tá na Rede Bauru, a hoje a mudança para o Esportes News. E são marcas também gostosas de lembrar que nós trazemos para o Esportes News. Eu já vou dar um spoilerzinho aqui, mas de todos, acredito que enquadra ali o possível para eu falar, que é o Top Goal, que é uma premiação que nós criamos lá para eleger o gol mais bonito do futebol amador na cidade de Bauru, e ele já vai indo para a 6ª temporada, já premiamos 5 pessoas. Isso é muito interessante, é muito bacana, porque é uma premiação que valoriza, que registra a história, que marca a história, que impacta a vida das pessoas. E isso também causou uma certa revolução, né? Traz um engajamento muito grande em reconhecer o feito daquele atleta de maneira individual. É fácil falar de uma equipe que é muito forte, muito talentosa, ela foi campeã. Difícil é reconhecer de fato quem foram os principais destaques. E o Tá na Rede Bauru acaba tendo esse olhar, acaba tendo esse carinho, essa preocupação. E isso estendeu para o Esportes News. Então é muito bacana. Mas, para falar um pouquinho mais sobre isso, já que eu dei abertura aí, né, soltei um spoilerzinho aí do que o Esportes News vai proporcionar. O Ed também já devia ter guardado, mas ele já falou também que é acessibilidade. E eu posso afirmar que somos pioneiros em termos de mídia esportiva com a acessibilidade. Isso é muito importante. É 1/4 da população mundial, vamos dizer assim, né? Ou no Brasil, né? Melhor falando, no Brasil, 1/4 da população aí, cerca de 24%, né? Das pessoas do Brasil possuem algum tipo de deficiência, né? Alegam ter alguma deficiência. E nós nos preocupamos com esse público que é muito grande, né? Olha a extensão do Brasil. E alguém precisava olhar por essas pessoas. Muitos olham. Bauru também resolveu olhar através do Esportes News, né? A mídia esportiva acessível. Então, o Ed vai falar um pouquinho mais agora, para vocês saberem também o que já está rolando, né? O que já está pegando aí no Esportes News, o que está em atividade, o que está por vir aí. Ele vai estar passando para vocês aí. Conta aí, Ed, um pouquinho pra gente. É interessante, né, Juliano? Interessante porque
são muitas coisas, né? Eu queria até fazer um complemento do que você mencionou há pouco a respeito de como foi o Tá na Rede Bauru para nós. A gente, sim, nós erramos no passado, acertamos também, e tudo foi válido, né? E o Tá na Rede Bauru chegou ao fim como Tá na Rede Bauru. Mas a gente entende que para um trabalho ele atingir um êxito maior, ele precisa passar por uma reinvenção, ele precisa ser melhorado, né? E o Sports News nós estamos encarando com a melhora do Tá na Rede Bauru, em todos os sentidos, né? Isso de forma alguma coloca uma pedra sobre o que foi o Tá na Rede Bauru, não, porque ele foi o início de tudo, né? Ele foi o início de tudo, foi o Tá na Rede Bauru que nos fez abrir portas, por exemplo, dentro dos esportes profissionais da cidade. Nós pudemos conhecer vários atletas, pudemos conhecer diretores, pudemos conhecer várias pessoas que são do meio do esporte, entre profissionais da imprensa também, né? Que a gente conheceu vários, a gente tem carinho por muitos deles, e isso Tá na Rede Bauru nos propôs. A gente frisa porque na época, né, a gente não tinha nenhuma qualificação. Hoje vemos tendo já, né? A gente já vem tendo uma qualificação em torno desse tipo de trabalho, mas na época a gente não tinha. A gente só queria um espaço para poder falar daquilo que a gente não encontrava, da necessidade. A gente veio para preencher um buraco que nós encontramos, né? Naquilo que a gente gostava. E foi o que o seu Vicente Silvestre ele proporcionou pra gente naquela tarde de sábado lá na Liga Bauruense, né? Nós fomos lá e eu lembro que até a primeira cobertura que nós fizemos foi no Padilhão e tenho quase certeza era Fênix e Gasparini, o primeiro jogo que a gente fez lá, né? A gente estava na arquibancada, enfim, com receio, com vergonha também de entrar, enfim, mas foi interessante, porque a partir dali fomos crescendo primeiramente com o público da segunda divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador. E para complementar também, Ed, eu posso até dizer que a segunda partida que nós pegamos aí foi Corinthians e... Acho que a preliminar pegamos Corinthians e Porto, e no duelo de fundo fizemos Fênix e Gasparini. Exatamente isso, 100% Gasparini. Fênix, eu lembro que eram esses 4 times lá, não lembro exatamente quais eram os confrontos, mas eu lembro exatamente disso, naquela tarde de sábado lá no Padilhão. Bom, vindo agora para a questão respondendo a sua pergunta, né, sobre o Sports News, a questão da acessibilidade, infelizmente, Juliano, a gente navegando pela internet, a gente vê muitos sites que não têm esse preparo, não têm esse cuidado com o público deficiente, né? Nós mesmo Tá na Rede Bauru não tínhamos condições de oferecer uma estrutura para a pessoa que pudesse ter algum tipo de deficiência e quisesse consumir o conteúdo que estava lá, né? Hoje nós temos essa possibilidade, nós temos essa oportunidade. Nós trocamos de plataforma, nós trocamos umas características de trabalho que pôde proporcionar para quem é deficiente essa acessibilidade, né? Isso também não está sendo feito por acaso. Nós estamos tendo contato com pessoas deficientes, pedimos ajuda para quem é deficiente, estamos trabalhando com uma pessoa que ela trabalha há 2 décadas já com surdos, né? Eu entrei em contato com um rapaz que ele grava conteúdo para o YouTube, que ele é cego, sabe? Então, assim, a gente está pautando em pessoas que vivem isso no dia a dia, que sabem das dificuldades, para a gente poder consolidar o trabalho em cima disso. A gente não pode simplesmente achar e realizar da maneira como a gente pensa. Não, a gente precisa entender como é o mundo dessas pessoas, a gente precisa compreender como que eles vivem, quais são as dificuldades dele. Eu até desafio a você que está ouvindo a gente a procurar nas configurações do teu aparelho um ícone que chama acessibilidade. Você pode configurar o teu aparelho, hoje em dia quase todos, né, que vêm de fábrica já tem essa opção, e você ativa o modo acessibilidade e navega no teu telefone, como se você fosse uma pessoa cega, por exemplo. Sabe? Eu fiz isso e aquilo chega um momento que me dá desespero de eu não conseguir mexer no meu aparelho. Eu não consigo entender a voz da pessoa que está falando, eu não consigo manusear, eu não sei apertar os botões, as funções para abrir uma simples internet, um navegador, sabe? Então eu acho que é importante a gente fazer isso, a gente olhar para esse público também e valorizar, né? E valorizar também, sobretudo. Bom, os trabalhos que estão sendo executados hoje no Sports News. Eu havia falado, né, que nós estamos com dois sites, né, o Sports News, que vai ser sportsnews.com. A característica principal dele vai ser abranger as notícias de norte a sul do país, as principais notícias do Brasil,
em princípio, nós estamos com aproximadamente 10 modalidades, né? Em futebol, vôlei, basquete, né? O vôlei, isso enquadra tanto de areia quanto de quadra, né? Os esportes paralímpicos, tênis de mesa, nós estamos com algumas modalidades que você que ainda não conheceu a nossa página, fique à vontade para acessá-la e conhecer, né? Estão dispostos lá no site. O Esportes News Bauru, a característica dele, o objetivo dele vai ser exclusivamente para as notícias relacionadas ao esporte bauruense, né? Então, ou seja, o que tiver de esporte em Bauru vai ser tratado no Esportes News Bauru, seja o futebol, seja o basquete, seja a malha, seja o futebol americano e diversas outras modalidades que em Bauru tenha um público, tenha alguém que pratique essa modalidade, ela vai se encontrar ali nesse espaço, que é o Esportes News, o bauru.esportesnews.com, que é o site. E uma coisa que eu queria frisar também, Juliano, que é interessante, que muitos desses projetos que nós estamos executando hoje, eles nasceram há, 3, 4 anos atrás, né? Que é o exemplo do site do Palpiteiros. Poxa, quem não gosta de fazer um palpite de resultado de futebol? Quem não gosta de olhar lá a tabela de classificação, especialmente em época de Copa do Mundo, que isso fica mais fomentado, né? Você gosta de pegar a tabela, vamos fazer aqui um palpite de quanto vai ser Brasil e China, Brasil e Camarões, um exemplo. E você faz ali por brincadeira com o seu amigo, com a sua família, né? E tem esse lazer. E nós conseguimos colocar isso em prática com o site palpiteiros.sportsnews, né? Também está no ar. Você pode acessar tanto o site sportsnews.com quanto o bauru.sportsnews.com. Você vai encontrar uma página, um link direcionador para esse site do Palpiteiros Sports News. Ele está em desenvolvimento, mas já tem alguns campeonatos em execução, já está em andamento ali. E você só dá uma lida no site, tem as próprias informações ali que você consegue se cadastrar, você consegue participar, é gratuito, tá? Isso é importante lembrar, é gratuito. Você é só fazer seu cadastro, cadastrar seu e-mail ali, uma senha, é simples o processo do cadastro no site e você já pode participar. É só observar quais são as modalidades dispostas, competições dispostas e começar a fazer seu palpite. Aí você pode desafiar seu amigo, seu familiar, quem quer que seja, para poder participar dessa interatividade que nós estamos oferecendo também para o nosso público. Aí é bacana, né? Não é só o palpite, né? É a cornetada também, né? Exatamente. A cornetada acho que é o que mais pega aí. Vale a resenha, né? Vale a resenha. Porque assim, vamos ser franco, né? Tem gente que nunca assistiu uma partida de futebol e ele fala um placar e o resultado acontece. É incrível, né? E é muito bacana. Eu particularmente gosto também, já participei de alguns outros sites quando ainda tinham, né? De palpites aí. E é legal você olhar depois aquele ranking ali, a quantidade de pontos que você fez, você acertou. Enfim, é super bacana, né? Você olhar e falar, pô, tô no topo aqui do Campeonato Brasileiro, eu sou o maior palpiteiro que tem aqui e eu sou fera no negócio, né? Então é muito bacana. Eu gosto particularmente, isso chama muita atenção, principalmente a Copa do Mundo, né? Igual o Ed frisou aí. É legal você ter aonde passar um tempo ali, né? E de onde quer que você esteja, você consegue fazer esse acesso, consegue navegar ali pelo site do Esportes News, enfim, é muito bacana. Então reforço o convite que o Ed já fez aí, acesse lá o esportesnews.com, o bauru.esportesnews.com e conheça também, né, o palpiteiros.esportesnews.com. São esses 3 sites aí que estão já em atividade, que já estão em funcionalidade aí. E uma coisa que eu acho legal, Ed, também passar pra galera aí, principalmente a galera que tá chegando aí pra acompanhar esse podcast de abertura, né? Uma das novidades também do Esportes News, né? Sem dúvida nenhuma, é a estreia de conteúdos aqui aleatórios. Vamos falar de muita coisa aqui dentro dos podcasts aqui. Vocês estarão acompanhando e verão aí várias entrevistas, enfim, muita coisa bacana chegando também aqui nos podcasts, né? Quase com uma falinha aí,
né, nos podcasts aqui do Esportes News. Mas, para você ficar assim mais interagido, mais conectado com tudo que está acontecendo no Esportes News, nós temos também diversas redes sociais. O Ed vai passar aí um pouquinho de cada uma também, né? O que você pode encontrar. Até uma delas é uma novidade, né? É uma novidade, eu vejo poucas mídias utilizando ela, bem dizer assim, são raras as mídias que usam ela, mas é uma rede social super bacana. Se você ficar conectado nela, você vai ter informação aí em primeira mão, fresquinha, coisa bacana. Fala aí, Ed. Exato, Juliano, exato. Bom, só um adendo no que você falou com relação a Bauru. A gente não vai parar por Bauru, tá? Para você que está ouvindo a gente e de repente não é de Bauru, você é de outra cidade, fala, poxa, mas então se eu moro em Jaú, se eu moro em Marília, quer dizer que eu não vou ter a oportunidade? Sim, você terá, né? A gente está construindo o nosso trabalho, nós estamos ampliando o nosso trabalho para que nós possamos alcançar outros públicos, exceto a cidade de Bauru. É um trabalho gradativo e vocês podem acompanhar nosso desenvolvimento. Inclusive, no site do esportesnews.com tem um acesso ali, tem uma página que você pode clicar, algo relacionado a onde estamos, né? O nosso processo de desenvolvimento. Aí você clica ali, você vai ver a nossa área de atuação, tá? Bom, redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Estamos lá com produção de conteúdos também. Fiquem atentos para as novidades que estão para chegar também, mais novidades. Muita coisa boa chegando aí, viu, galera? Conteúdo de qualidade chegando aí. Exatamente, muita coisa boa, então fiquem antenados no que vai acontecer, tá? E o que nós estamos oferecendo também interessante para você que, poxa, você gosta de esporte, você gosta de estar antenado nas notícias esportivas, só que você, dependendo do seu trabalho, você não consegue estar conectado com as redes sociais, você não consegue estar conectado com a internet diretamente durante boa parte do seu dia. E pensando nessa comodidade para o nosso leitor, para o nosso público, pensando nessa facilidade, nós criamos um canal no Telegram, em que você pode acessar e lá você vai ter o resumo das notícias esportivas diariamente, né? De domingo a sexta-feira, mandaremos lá por este canal no Telegram todas as notícias que foram publicadas no nosso site, no esportesnews.com. Serão enviados para vocês, vocês cliquem no link que vocês vão encontrar no site, vocês vão ser direcionados para o Telegram. É só você aceitar para participar desse canal, que você vai receber uma vez por dia, nas primeiras horas do dia, essas informações esportivas, né? Em suma, em princípio, do resumo do que foi o dia anterior, certo? Então isso é uma novidade para você que gosta de esporte, de repente perdeu alguma informação, ou você começou a ler uma matéria, ler uma notícia e de repente teve que sair, teve que parar, teve que atender um cliente, teve que atender o telefone, precisou sair e não pôde terminar. Nós reenviaremos essa informação para você no dia seguinte. Tá lá bonitinho, separado por categorias, por modalidade esportiva, por categoria. Vai ter o link para você ir direto para a matéria. Então a gente está preparando essa oportunidade de você ter acesso às informações esportivas e ficar antenado sem perder nenhum detalhe. É isso aí, muito bacana, né? Rede social hoje conecta o mundo, né? Então o que está acontecendo no exterior, você sabe aqui no conforto da sua casa, na comodidade do seu lar, né? E tem essa novidade, novidade assim, tem mais essa opção bacana, né? Você fazer parte aí dos canais aí do Telegram, né? No Telegram eles intitulam como canais, né? Para essa comunicação, para essa central de informação. E o que é bacana também é de que o Telegram ele te possibilita ainda a ver, né? Como você falou, poxa, eu perdi lá um post, vamos dizer assim, uma publicação. E existe uma determinada quantidade, né? Eu acredito que até 100 postagens, as últimas 100 postagens você tem acesso, né? Ainda consegue ver aí, ou seja, dá para você se antenar a tudo o que aconteceu, não perder nenhum detalhe, acompanhar tudo certinho sobre a sua equipe do coração, sobre o time que você torce, né? Sobre
o time da sua cidade, a modalidade que você gosta, que pratica, enfim. É um espaço muito bacana para você estar acompanhando aí, para você estar curtindo sozinho ou em casa, no trabalho. E mais essa opção também agora do podcast, né? Vai estar também aí em algumas redes sociais de transmissão aí, né? Dos podcasts aí. E você pode acompanhar no seu celular, né? No seu telefone móvel, né? No carro, no tablet, no computador, enfim. É uma vasta opção aí para você estar ligadinhos com a gente aí do Esportes News. E tenha certeza que nós aqui do outro lado estamos fazendo de coração, estamos nos dedicando com entrega de fato mesmo, para que possamos fazer aí um trabalho o mais completo possível, o mais abrangente possível, e procurar dar oportunidades, né? Que eu acho que é muito importante. Aliás, eu tenho certeza que é importante, porque através de uma oportunidade se forma um campeão, né? Muitas das vezes um talento é desperdiçado porque ele não teve oportunidade de mostrar o que ele sabia. E quando você dá a oportunidade, mesmo que não esteja à altura do que você espera, você tem a oportunidade de lapidar aquele diamante, vamos dizer assim. E o Esportes News está nessa pegada, né? Está nesse batente, vamos dizer assim. Estamos nos lapidando conforme vamos tendo as oportunidades, vamos aprimorando da melhor maneira possível, sempre para trazer, como eu falei, o melhor conteúdo possível, de forma mais abrangente possível, seja a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional e, por que não, a nível internacional também, né? Claro que são diversos projetos, são várias ideias, tudo gradativamente acontecendo, mas o Esportes News vem com uma abertura super bacana aí, em termos de cobertura esportiva, né? Vem para brigar com os grandes, vamos dizer assim, né? Vem para mexer com gente grande e, sem dúvida nenhuma, da maneira com que estamos nos dedicando, a maneira com que estamos nos entregando nesse trabalho, sem dúvida nenhuma o resultado vai aparecer, porque não é fácil, né? Às vezes a gente está falando aqui, pode parecer, poxa, tá com a situação resolvida, olha lá, fica fácil de fazer, mas as pessoas às vezes não sabem quantas e quantas noites em claro nós passamos, quantos encontros familiares, reuniões de família, oportunidades de lazer e diversão que nós deixamos passar em prol do trabalho, em prol da dedicação, na luta por um sonho, né? Não é só um trabalho, é acima de tudo um sonho que nós estamos vivendo, estamos tornando ele realidade, e com a ajuda de vocês, sem dúvida nenhuma, é possível que possamos chegar ainda mais longe, alçar voos ainda maiores, né? Mais alguma consideração aí, Ed? Olha, eu quero que meu desejo é que vocês esperem muito trabalho da gente, como nós estamos trabalhando muito mesmo, há alguns meses, assiduamente, diariamente, de maneira, por vezes, exaustiva, cansativa, né? Mas a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe como trabalhar, e a expectativa é que nós possamos desenvolver mais do que a gente já desenvolveu até agora. É claro que precisamos ter toda a cautela, todo o cuidado. A gente tem esse princípio, mas a gente não quer poupar esforços para que vocês tenham conteúdo de qualidade, tenham conteúdos em primeira mão, tenham informações verídicas na palma das mãos, e que vocês se tornem mais amigos de nós do que já são. É isso aí, vocês puderam acompanhar essa primeira edição, é uma edição especial, né, do podcast Esportes News. É uma inauguração, é um motivo de festa, de alegria para nós podermos estar compartilhando com vocês essa novidade, essa estreia de um modo geral, porque recentemente foi a estreia do site e agora a estreia do podcast. Tá ok? Queremos agradecer por vocês estarem conosco aqui, terem nos acompanhado até agora. Muito obrigado, fiquem ligadinhos, acompanhem a gente aí
Coisa boa está por vir, novidades virão ainda em termos de podcast. E aproveite também para conhecer o nosso site, quem não conheceu, é o esportesnews.com ou bauru.esportesnews.com, os dois faz parte. E dá uma corridinha lá também no palpiteiros.esportesnews.com. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima!